Fala aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Anaísa, eu sou professora de leitura e produção textual e hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de carta argumentativa, ok? Então agora nós vamos aprofundar um pouco nessa questão da linguagem persuasiva, né? Então antes de tudo, relembrando, o que é persuasão? Persuasão é o seu poder de convencer. Então sabe quando você conversa com aquela pessoa que fica... ela sempre de alguma forma consegue fazer com que você faça aquilo que ela quer? Isso é uma pessoa persuasiva, né? Que sabe convencer. E aí existem técnicas, existem maneiras de se tornar persuasiva. Para algumas pessoas é um dom, né? Mas isso é algo também que você pode aprender. Quando a gente fala de carta, de textos persuasivos ou argumentativos, né? Que aí é a mesma ideia, você está argumentando, você está convencendo, defendendo um ponto de vista, a gente usa como recurso a própria linguagem, né? Que é uma ferramenta que está do nosso lado na hora de escrever, obviamente. Então, entre estratégias possíveis para argumentar, né? Como os métodos de raciocínio, por exemplo, nós temos aí o uso da linguagem também, de uma maneira um pouco mais geral, para conseguir criar esse terreno fértil para o convencimento da pessoa que está lendo. Então, só para a gente recapitular mais uma vez, a gente tem na carta argumentativa a junção de dois gêneros, que é a carta, né, com suas características como local e data, saudação, assinatura, despedida, e a parte argumentativa dessa carta, que é o corpo do texto que vem defender uma ideia, mas vem defender uma ideia aí, de uma maneira um pouco mais próxima do que a carta. Como? Com verbos e pronomes na primeira pessoa, com verbos no imperativo, se referindo diretamente ao interlocutor, com menções que chamam a pessoa que está lendo para dentro do seu texto, enfim, tá? E aí, se a gente for ler aqui essa parte que tá grifada, nós vamos ter, ó, na linguagem persuasiva é fundamental perceber a importância da figura do interlocutor. Conhecendo, as chances de se criar uma argumentação consistente são ampliadas, uma vez que a seleção argumentativa se baseia na fala ou na postura desse interlocutor. A gente já, tende a fazer isso naturalmente, mas aqui aprofundando, dando um maior conhecimento sobre essa estratégia, você sabe como argumentar a partir de quem a pessoa é, né? Você modela ali o seu texto para que a pessoa seja convencida. Outro fator concorrente na linguagem de persuasão é a natureza da pessoa que escreve a carta. Então você também precisa levar em consideração quem é você na hora de convencer o outro. Qual é o seu papel? Qual é a sua influência, né? Hoje em dia a gente fala tanto de influenciadores, né? O que são influenciadores? São pessoas que têm um poder de persuasão sobre um determinado grupo de pessoas. Então, um influenciador digital, por exemplo, é uma pessoa que consegue influenciar, consegue convencer as pessoas a ter um determinado comportamento, a consumir um certo produto, tá? Isso é um influenciador. Então, qual é o seu papel de influenciador quando você está tentando convencer a outra pessoa, certo? Então, você precisa se apossar desse lugar de influenciador, saber qual é o seu poder sobre o outro na hora de criar também a sua argumentação, para te dar credibilidade, beleza? Porque se você for uma pessoa sem credibilidade para falar sobre determinado assunto, as pessoas tendem a não te ouvir, beleza? Então vamos lá. Aqui. Suas experiências e a natureza de sua postura ampliam com certeza a pertinência dos argumentos elencados e desenvolvidos na redação da carta. A essa estruturação das imagens do interlocutor e do redator, damos o nome de imagens do texto. A imagem do eu, que é o redator, né, a pessoa que escreve, e a imagem do tu, o interlocutor da mensagem que eu escrevo, da mensagem escrita, né? Então, se você, por exemplo, vamos dar uma passada no tempo, vamos fingir que agora você é um grande especialista em biologia, tá? E aí você quer mandar uma carta argumentativa para uma determinada instituição que não está tratando bem animais, ou não está tratando bem como deveria, beleza? Você, como especialista em biologia, um especialista, se especializou justamente ali na parte dos animais, você vai mandar uma carta argumentativa para essa instituição falando que não é assim que eles devem proceder. E aí você vai se valer dessa sua especialização, né,
dessa credibilidade que você tem pela sua formação para se tornar ainda mais persuasivo, beleza? Então a imagem do eu é um especialista em biologia, uma pessoa estudada que sabe do que está falando, e a imagem do tu, uma instituição, né, que precisa mudar sua postura, e aí você vai analisar, vai estudar todas as implicações envolvidas, né? Por que eles tomam essa postura, o que é legal eu falar, o que é legal eu não falar, porque pode causar uma reação negativa neles, beleza? Tomemos como exemplo, que o texto traz um exemplo para a gente, de uma imagem do eu. Cobrou-se de um grupo de alunos que escrevessem sobre o projeto Rio Cidade, obra de melhoramento da estrutura do Rio de Janeiro, comandada pelo prefeito César Maia, em seu primeiro mandato, endereçando ao prefeito uma opinião sobre o projeto, caso discordasse das obras feitas na cidade. Então, se você discorda, você dá uma opinião discordante para o César Maia. Ou endereçando a argumentação do então vereador Chico Alencar, do PT, articulador contrário ao Rio Cidade, caso concordasse com a empreitada de César Maia. Então, se você concorda com César Maia, você vai argumentar contra o Chico Alencar. Se você discorda do César Maia, você vai argumentar contra o César Maia. Beleza? E aí aqui a gente tem um exemplo. Veja exemplo de um texto no qual a imagem do eu construída fortalece muito a argumentação elaborada pelo redator. Então, caro vereador, né? Aqui a gente viu que o vereador é o Chico Alencar. Então, a pessoa que escreveu concorda com as obras, acha que a obra é boa, tá? Concorda com César Maia, tem que fazer a obra mesmo. Então, ela vai lá falar para o vereador, que era contra a obra, por que ele tem que ser a favor. Então, caro vereador, saudação, né? Sou morador da rua Voluntários da Pátria. E, como se sabe, Voluntários da Pátria em Botafogo, né, na Zona Sul. E, como se sabe, tenho sofrido com as obras do projeto Rio Cidade. São dificuldades no trânsito, incômodos diários, num simples passeio para comprar jornal. Então, perceba que aqui a pessoa, né, a imagem do eu que começa a se criar é de um morador que tem tudo para estar insatisfeito com a obra. Né? Ele mora ali na Voluntários da Pátria e ele não consegue sair para comprar pão em paz. Que a obra está ali o tempo todo fazendo barulho, trânsito, tumulto. Então, ele tem tudo para ser contra. No entanto, então perceba que aqui a gente começa a ter uma mudança de postura. O no entanto, né, como uma conjunção que traz, uma conjunção adversativa, que traz essa ideia de contraponto, de oposição, vai começar a trazer um novo momento da construção desse eu. No entanto, caro vereador, aí ele já articulando com o vereador, chamando o cara para o texto. Caro vereador, acredito que as obras trarão melhorias sim para a nossa cidade. Cidade essa que de maravilhosa não tem muita coisa há algum tempo, exatamente porque faltam medidas dos nossos governantes nesse sentido. Então, percebam, ele está se colocando como um dos principais prejudicados pela obra. Tá? Então, senhor vereador, eu sou um dos principais atingidos e ainda assim eu entendo que a obra é boa. Então, se ele, como principal ser sofrendo prejuízos por causa da obra, é a favor, quem dirá o Chico Alencar? Beleza? É mais ou menos essa imagem de eu que começa a se construir, né? De um morador que está sofrendo as consequências, mas que de alguma forma concorda que essa obra deve ser feita. Por quê? Porque a cidade já não é mais maravilhosa, justamente porque os governantes não fazem esse tipo de obra que tem que ser feito, ok? Então vamos lá, continuando. Portanto, ainda que o projeto traga algum desconforto, como esse a que estamos submetidos, vale a pena a sua manutenção, pois a melhoria da cidade dará, com certeza, ânimo novo à sua população, que de fato está cansada de políticos que nem tentar alguma mudança tentam. Então, aqui a gente tem um eu que está supervalorizando, né, que está valorizando, de uma certa forma, a tentativa do César Maia de trazer um novo momento para a cidade, né? Que ele fala ali, um novo ânimo para a população, beleza? Porque ele pelo menos está tentando, então a gente tem que tentar fazer essas obras mesmo para melhorar, beleza? Então, o que a gente tem aqui? Veja que a imagem do eu nessa argumentação contribuiu muitíssimo para que o texto evoluísse para a persuasão do então vereador Chico Alencar, né? Foi o que eu falei, como o escritor, né, o eu, se mostra um dos principais incomodados com as consequências, mas ainda assim é a favor,
sanou aí o que o Chico Alencar possa estar contra-argumentando em tese, né? É importante ressaltar que não se trata de contar características desse eu que escreve, mas mostrar dentro de sua natureza elementos que possam realmente contribuir para a argumentação persuasiva do texto. Então aqui não é o caso de você sair contando sua vida um monte de elemento que não vai fazer diferença nenhuma para a pessoa que está lendo. Você tem que contar, você tem que dizer, pensar e elaborar aquilo que é estratégico. Todo texto argumentativo é uma estratégia, beleza? Aqui embaixo, a gente tem um outro exemplo que vai trazer a imagem do tu, beleza? Então, como é que se estrutura o tu? Então, nós temos a Universidade de Campinas, Unicamp, tem como uma de suas modalidades para a redação a carta argumentativa. Em uma de suas propostas de 1994, que tinha como tema doação de seringas e agulhas para os usuários de drogas injetáveis, viam-se dois interlocutores possíveis: o CONFEN, Conselho Federal de Entorpecentes, órgão responsável pela doação, e o Dr. Vicente Amato, médico infectologista, contrário à campanha, beleza? Essa campanha visava a diminuição, ou pelo menos a um maior controle da disseminação da AIDS, atenuando o contágio pela troca de seringas e assim diminuindo o grupo de infectados naquele grupo social. Então você tem aqui uma campanha, né, de doação de seringas e agulhas para usuários de drogas injetáveis, né? Então as pessoas estavam doando, tinha uma campanha de doação desse material para pessoas com vício em drogas injetáveis, para que eles não compartilhassem seringa uns com os outros e aí não transmitissem o vírus do HIV, tá? Uma candidata ao ingresso pelo vestibular desse ano redige sua carta endereçada ao médico Vicente Amato, criando uma imagem do eu em que ela se localiza como uma mulher virgem não usuária de drogas. Então ela não está dentro desse público, né, que deveria se preocupar com as questões do HIV, porque ela não tem relações sexuais e ela também não usa drogas, né, para ficar compartilhando aí a seringa. E ela escolhe argumentar contra o Vicente Amato, que é o médico que é contra essa campanha, beleza? Vamos lá. Aí aqui a gente tem. Tomemos o exemplo dessa mesma candidata para demonstrar a outra imagem do texto, a imagem do tu. Ao escrever para o médico, ela o localiza como um médico infectologista que, como tal, deveria estar preocupado em salvar vidas, desligando-se de argumentos legalistas, a droga é ilegal no Brasil, logo um órgão federal distribuindo seringas e agulhas para usuários soaria como uma legitimação da contravenção. Então vamos lá. O que ela faz aqui, né? Depois a gente vai ver a carta dela, mas a carta dela vai ser contra esse médico, né? Porque o médico fala, basicamente o médico defende que se o uso de drogas, né, não é legalizado no Brasil, o governo não tem que distribuir seringas, né, e agulhas para pessoas que usam drogas injetáveis, porque assim ele estaria estimulando essa contravenção, ou seja, esse comportamento que não está de acordo com as nossas leis. E aí a menina, né, ela se coloca como uma pessoa que, em tese, não está, pelo menos a princípio, preocupada de ser contaminada com HIV, mas que ela tem preocupação com os outros, né, que estão nesse contexto, que estão nessa situação de risco, né, e que o governo precisa fazer alguma coisa. E ele, como médico, como infectologista, deveria se despir, ou seja, deixar de lado as questões legais, né, para se preocupar de fato com a saúde das pessoas que estão aí compartilhando esse material que não deve ser compartilhado, beleza? Então, aqui, mais uma vez, vale lembrar que não basta mostrar quem é o interlocutor, mas buscar nele características de sua natureza que possam servir de instrumento de persuasão na estruturação da carta. Então, quando ela levanta o fato dele ser um médico, né? Então, o médico faz o juramento na hora que se forma de sempre cuidar, se preocupar das pessoas, independente de qualquer outro fator, né? Uma vida é sempre uma vida. Então, ela toca justamente nesse ponto, né, que é um ponto sensível aos médicos, que é o seu juramento, o seu compromisso, o seu amor à profissão, o seu respeito e empatia ao próximo, como um fator que ele deveria levar em conta muito mais do que a lei, beleza?
Aqui a gente tem, aqui. Em outro exercício de sala de aula, que tinha como discussão a proposta colocada em plenário pela então deputada Marta Suplicy sobre a união civil entre homossexuais, então a gente já tem aqui um outro exemplo, né? Os alunos deveriam escrever para um dos dois interlocutores, tentando persuadi-los a mudarem seus pontos de vista. O primeiro, que se colocava a favor da união civil, era o ex-presidente da CUT, Central Única dos Trabalhadores, Vicentinho. O segundo, radicalmente contrário à proposta de Marta Suplicy, era o general Newton Cruz. Então você tem a Marta Suplicy, que trouxe a proposta do casamento homoafetivo, e dois representantes, vamos dizer assim, né, políticos, que um é a favor do casamento homoafetivo, que é o Vicentinho, e um é terminantemente contra, que é o general Newton Cruz, que publicou, inclusive, palavras de baixo calão. O que é a palavra de baixo calão? Palavrão, ofensas, palavras ofensivas que não devem ser ditas, tá? A respeito de homossexuais, então ofensivo, né? Quando interpelado pela imprensa para o seu depoimento. Veja neste parágrafo como a imagem do tu contribui para que a argumentação sobressaísse. Então vamos lá. Acredito sempre que as regras sociais de um país se prestem ao seu compromisso com a coerência e o bom senso. Então, olha como a pessoa já começa, né? Regras sociais de um país têm compromisso com a coerência e o bom senso. Por que a pessoa já levanta a questão das regras sociais de um país? Né? Porque o general, né, ele é um militar, em teoria, ele está a favor, em defesa da pátria, né? E a pátria é composta também ali pela sua coerência, pelo bom senso, pela liberdade, pela democracia e tudo mais. Por isso, senhor Newton Cruz, concordo com o projeto de lei da deputada Marta Suplicy, que prevê a legalização da união entre homossexuais. Não estamos falando de casamento religioso, então percebam que aqui a pessoa já lançou mão de um argumento que normalmente é usado pelas pessoas que são mais conservadoras a esse assunto, né, que é a questão religiosa, né, que Deus não se agrada, que Deus não acha certo e tudo mais. Então, a pessoa já usa como argumento algo que ela sabe que pode estar na cabeça de quem está lendo. Então, ela já começa aqui a minar, a destruir possíveis contra-argumentações, tá? Então, cadê? Não estamos falando de casamento religioso, como ideário de família que a igreja prega em nosso país, ou seja, né, de um casal, a partir de um casal heterossexual. Falamos dos direitos que dois cidadãos têm, independente de suas opções sexuais, ao construírem juntos patrimônios que garantam para um ou outro a segurança necessária no momento de perda, por exemplo. Né? E aqui ela começa a levantar a questão dos direitos civis. Não tem nada a ver com religioso. Né? O que eu estou falando aqui, senhor Newton Cruz, é justamente sobre direitos civis, sobre lei, tá? Vamos lá, está na Constituição a igualdade de direitos e me espanta que o senhor, não só como representante das Forças Armadas, mas como candidato ao cargo de prefeito da cidade do Rio, venha de maneira até deselegante contrariar as leis que regem o país. Então, como é que o senhor, que é um militar, que está em defesa da pátria, e não só um militar, um representante, né, um oficial de alta patente, um general, vai contra as leis do país? A igualdade de direitos está na lei. Então, ela constrói essa imagem do tu, cobrando dele uma postura de quem está do lado da legislação, beleza? Ela confronta ele com uma suposta incoerência. Então, um homem na sua condição pública deveria sempre andar ao lado daquela que protege o cidadão, a Constituição. Né? Então, é exatamente o que eu falei aqui. É muito importante que a imagem do eu e a imagem do tu sejam plenamente construídas. Perceba que nesse texto que nós acabamos de ler, nós não temos uma grande construção do eu. Por quê? Muito provavelmente a pessoa que escreveu, ela não tinha nada de muito valioso a acrescentar nessa argumentação sobre suas características pessoais, né? Ou ela simplesmente não quis, achou que não era tão proveitoso assim. Então, é muito importante você saber que não é obrigatório você
construir, elaborar uma grande imagem de eu e uma grande imagem de tu. Né? Lá no caso da menina do médico, que inclusive o texto não está aqui, mas enfim, eu expliquei todo ele para vocês, né? Na questão da menina que argumenta contra o médico, você tem uma grande imagem de eu, né? Que é ela falando que eu não tenho que me preocupar com isso, mas eu estou tendo empatia. O senhor que é médico deveria ter ainda mais. E aí ela constrói imagem de eu e imagem de tu, tá? Bem definidas. Mas aqui você só tem a construção de tu, beleza? A construção de eu não tá aí tão bem definida, beleza? Lá em cima que a gente viu do Filipão também, né? Tem o eu e tem o tu, ok? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido tudo, tá? Continuem estudando, continuem se cuidando e a gente se vê no próximo vídeo.